Seja bem-vindo a mais um episódio do Alfabetização Emocional, onde você aprende a viver em alta performance sem gerar ansiedade por resultados. Meu nome é Sérgio Ferreira, especialista em desenvolvimento pessoal, e o tema de hoje é: ser forte emocionalmente é sempre bom? Bom, no episódio de hoje quero trazer algumas reflexões de como as nossas emoções podem influenciar o nosso fluxo da vida. E o que seria esse fluxo da vida? Bom, acredito que até mesmo você já tenha parado para pensar um pouco sobre isso, questionado, ou pelo menos já deve ter ouvido algumas pessoas questionando, né? O fluxo da vida nada mais é as diversas fases que a gente passa pelas nossas vidas e de uma forma que a gente vai assumindo papéis diferentes, desafios diferentes, né? Então a gente começa a nossa vida ali sendo muito bem cuidados, né? Deveria ser muito bem cuidados pelos nossos pais. Passamos ali o período da infância absorvendo muito conhecimento, né? Tendo diversas experiências que vão afetar bastante a nossa forma de sentir o mundo, né? Então a gente passa da fase da infância para a adolescência, e esse período de transição todo mundo sabe que não é fácil, né? Tanto que a gente apelida de aborrecência, né? Ou seja, tem uma dificuldade ali de lidar com todas as transformações biológicas e emocionais, e depois a gente passa para a fase da adolescência para a fase adulta, e é curioso também falar sobre isso, né? Porque muitos psicólogos estudiosos falam que a adolescência está se estendendo cada vez mais, né? Está se alongando cada vez mais. Acredito que esse alongar está acontecendo justamente porque ao longo dos anos, né, a gente está diminuindo, né, ou eliminando, perdendo algumas referências de transição de uma fase para outra. Então, antigamente era mais comum as pessoas irem trabalhar mais cedo, saírem de casa mais cedo. Então, para construir um relacionamento, mesmo namorar com mais tranquilidade, precisava já sair de casa. Então, tudo isso acelerava o processo de amadurecimento. Dessa fase adulta, a gente continua a produzir diversas transformações, né? Muitas pessoas sentem essas transformações simplesmente na virada de datas de aniversário, alguns por décadas e alguns por alguns objetivos. E como que a gente pode fazer isso de uma forma mais fluida, né? Para que a gente siga esse fluxo da vida com mais tranquilidade, com mais objetividade, mais assertividade, a gente precisa estar bem estruturado, né? Então essa estruturação, como eu comentei, começa desde lá da infância, né? Onde a gente vai ganhando diversas informações afetuosas, criando crenças, formas de ver o mundo, e isso vai se sedimentando na fase da adolescência, que também tem uma grande enxurrada de experiências, e depois para a fase adulta. E é bem interessante de olhar esse aspecto desse fluxo da vida, como que ele se repete em todas as culturas, claro que de formas diferentes, e estudando várias culturas, estudiosos chegaram a conclusões muito interessantes, né? Quando se estuda a parte cultural, assim, tem um elemento que se repete muito, que são os mitos, né? Que são as formas como as diversas culturas, diversas sociedades experienciam a realidade, né?
E os mitos, eles estavam lá justamente para transmitir um conhecimento. Os mitos que são contados em formas de histórias, é bem fácil de a gente acessá-las, né? Ou seja, lembrar dessas histórias, então elas ficam muito mais acessíveis, muito mais latentes em nossas mentes. Mas os mitos estão aí até hoje na atualidade, porque justamente eles mostram essa repetição de padrões da nossa existência, que se formam, esses padrões vão formando arquétipos, né, que são modelos e modelos de comportamento, modelos psíquicos, né, que nos orientam numa forma melhor de agir ou que nos dá um impulso, uma energia para a gente superar desafios. E falando em superação de desafios, mitos e arquétipos, eu quero trazer para vocês o arquétipo do herói, né? Existem diversos arquétipos, diversos modelos, né? Jung trouxe aí 12 modelos, 12 arquétipos diferentes, mas a gente tem um pouquinho de cada um deles, e o arquétipo do herói é algo que está presente dentro de todos nós, né? A gente deve cultivar esse arquétipo, pois ele vai nos ajudar a compreender melhor esse fluxo da vida. E também ele pode trazer o caminho mais adequado, mas de acordo com o nosso emocional, de acordo com a nossa estruturação, a gente pode acabar se perdendo também dentro desse arquétipo e não seguindo o fluxo mais natural. Então, o que é o arquétipo do herói, né? Então, essa palavra, ela traz uma coisa, uma ideia, né, de proteção, de salvar, de cuidar. Então, o herói, ele tem esse aspecto. E à medida que eu vou falando, vocês podem ir lembrando assim, dos heróis mesmos que a gente vê nos filmes ou mesmo nos quadrinhos, que muitos deles são baseados nessa estrutura mitológica, né, que o Campbell ele criou no seu livro A Jornada do Herói, e que até hoje influencia em roteiros de diversos filmes. E essa jornada do herói, ela está presente não só nos filmes de ação, né, esses filmes que trazem essa coisa de heroísmo, mas até mesmo nos filmes românticos, né, porque tem toda uma estruturação de padrão mesmo de comportamento. Então, normalmente, o que acontece, né? Tem uma pessoa, tá lá, comum, aparentemente comum, até que há uma necessidade de agir, há uma necessidade de realizar algo, de proteger algo, de salvar algo ou alguém, ou até mesmo o universo como um todo. Então, essa pessoa, ela é chamada para a ação, né? Então, esse primeiro momento de que o herói ele começa a tomar contato com uma nova existência, uma nova realidade. E esse primeiro chamado, ele pode ser bem visto já pelo herói, ou ele pode recusar nos primeiros momentos, e aí passa por um processo de convencimento até ele agir. Mas também muitas vezes o herói ele acaba entrando assim meio que inconscientemente, né? As coisas vão acontecendo, as coisas vão indo, e ele acaba entrando nessa história, nessa aventura meio que por acaso. E o interessante de quando começa essa aventura, vai começar a surgir também diversos desafios, né? E alguns são muito claros, né? Então, é chamado nessa jornada do herói, né, os limiares, né? Então, sempre vai ter um primeiro limiar, ou seja, algo que precisa ser transposto, algo que precisa
ser vencido. E nesse processo de buscar, de vencer esse guardião, de passar por esse primeiro limiar, o herói geralmente ele vai ter ali ajuda de alguém mais sábio, de alguém mais experiente, de alguém que tenha um conhecimento que falta a esse herói. Então tudo isso vai ajudá-lo a vencer esse primeiro guardião, que é um momento importante de uma virada ali da vida dele, e vai surgindo diversos desafios, alguns menores em determinados momentos, outros desafios que são maiores. E à medida que ele vai passando por isso, ele vai se convencendo mais, né? Em alguns casos, como no filme Matrix, é um filme que ficou bem famoso, né? Que também traz muito claro essa estrutura. A gente vê o herói quase morrendo ou morrendo e voltando à vida. Então isso, esse momento que às vezes a gente olha com um olhar mais crítico, né, que é algo inverossímil, né, está muito longe da realidade, mas tem uma simbologia muito importante, né? Nesse processo, algumas etapas de transformação, algo precisa ser deixado para trás, né? Algo precisa ficar no passado para que o novo surja. Então, essa morte do herói, ou essa quase morte do herói, ela é muito presente em várias histórias, para que ele realmente renasça já com essas características muito mais sedimentadas, para que essas características realmente fiquem mais enraigadas, e assim ele vai passando na sua trajetória, né, até a sua conquista principal, né? E ao longo desses desafios até a sua conquista, ele vai passar por desafios que são monstruosos, desafios que são indesejáveis, são desafios que são difíceis, né? Tá lidando com a luta entre a vida e a morte. Porém, existem também desafios que são os prazeres, né? Desafios que traz esse lado do conforto, do prazer mais fácil. Então, quando a gente vê a história do Ulisses, né, Ulisses de Homero, né, ele voltando para sua terra natal, para sua esposa, nesse retorno, tem as sereias, né, que passam pelo seu caminho, que querem seduzi-lo. Então ele foi oferecido para que ele ficasse também numa ilha. Então tem esses desafios também, né? Os desafios que nos traz para uma sensação de conforto, de bem-estar. E quando o herói ele realmente alcança o seu objetivo ali dentro daquela história, ele também alcança um conhecimento e que ele pode passar para outras pessoas, estimular outras pessoas, e muitas vezes ele retorna para a sua cidade natal, para suas origens, para que ele possa transmitir isso também para outras pessoas. Então eu passei esse overview, essa visão geral, assim, bem simplificada do mito do herói, né, desse arquétipo do herói, sem se aprofundar tanto, mas já o suficiente para a gente observar alguns aspectos interessantes e como que isso se aplica em nossas vidas. Então, como eu havia comentado, né, a gente vai passando por algumas fases ao longo da vida, né, fases que são mais ou menos bem marcadas, né, como a fase da
infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, de uma vida de estudante, de faculdade, para um profissional, de um profissional trainee, né, de um estagiário para um profissional júnior e depois para um profissional sênior. Enfim, a gente vai criando também diversas fases em nossas vidas. E essas fases, elas funcionam como o chamado, né, que o herói tem para vencer um desafio. Muitas vezes o herói recusa esse desafio para ele não se sentir pronto, né? E o que é esse não se sentir pronto? É justamente um conhecimento que ele precisa, e esse conhecimento que ele precisa pode ser adquirido com um mentor. Então, nos nossos dias são as escolas, as faculdades, as pós-graduações, enfim, é toda a forma que a gente pode adquirir de conhecimento técnico, mas também tem a parte que são as soft skills, que são as nossas habilidades comportamentais, são conhecimentos de como nós lidamos com as nossas emoções, é o conhecimento que vem de dentro, né? O autoconhecimento. Então, essa recusa de a gente avançar está relacionado muito com os nossos medos, né? As nossas incertezas, as nossas inseguranças. Então, quando essas dificuldades que a gente tem de passar de fases, a gente precisa olhar muito para o nosso emocional, descobrir quais são os nossos medos, quais são os receios que temos, os nossos paradigmas, para avançar nessas fases. Trazer essa coisa do crescimento como algo que nós merecemos, né? Então, esse sentimento de merecimento, o sentimento de capacidade precisa ser desenvolvido. E essa forma de conhecimento, essas habilidades, esses sentimentos, eles vão sendo estruturados ou deveriam ser estruturados nessas primeiras fases da nossa vida. Ninguém é perfeito, né? Então sempre vai ter algumas brechas, alguns furos, e aí que entra a nossa capacidade já como adultos de olhar para essas brechas, né? De ter essa coragem de olhar para esses elementos que estão faltando para que venha a segurança, para que venha a confiança e possa avançar cada vez mais nas diversas fases da vida e nos desafios que vão surgindo. Uma coisa bem interessante com relação a esses desafios, né? Se a gente ficar parado, não quero mais desafios para minha vida, é muito improvável que vai ficar ali tranquilo, né? Principalmente se você está ainda numa fase da vida, né? Numa idade relativamente jovem, né? Os acontecimentos que estão passando no mundo à nossa volta vão trazer problemas. E esses problemas você terá que resolver. E a melhor forma de resolver problemas é começar a enxergar eles como desafios. Quando a gente ainda enxerga como um problema, a gente tende a desviar a nossa forma de pensar para a lamentação, para a reclamação. E quando a gente encara realmente como um desafio, a gente começa a pensar de uma forma diferente. A gente começa a olhar assim, o que eu posso fazer para que isso seja superado, para que eu possa contornar isso, quais são os recursos que eu já tenho que são suficientes para
vencer esse desafio. Então, em alguns casos pode ser mais paciência, em alguns casos pode ser mais tolerância, mais perspicácia, pode ser desenvolver mais empatia, pode ser trazer mais diversão para a minha vida. Então, N problemas pode ser transformado em desafios, e esses desafios podem ter diversos caminhos de acordo com o contexto que ele está surgindo. Então, o bacana de a gente olhar esse fluxo da vida, que naturalmente a vida já vai trazendo desafios, né? Passou da fase da criança, da fase infantil para a fase da adolescência, existe um desafio. Passou da fase da adolescência para a vida adulta, tem um desafio. E, ou seja, por isso, esses desafios fazem a gente se desenvolver, faz a gente crescer como pessoa, crescer como ser humano. Então, um dos convites aqui indica a gente estar sempre criando desafios para nós mesmos, para a gente estar sempre estarmos nos usando no bom sentido completamente. Desafios que mexem com o nosso corpo, com nossas emoções, com a nossa forma de enxergar o mundo, né? Quando eu falo que mexe com o nosso corpo, não são necessariamente exercícios físicos, né? Mas, por exemplo, quando você coloca um desafio e você já fica empolgado, que dá aquela energia, você sente o seu corpo mais vivo, então isso está realmente reverberando no seu corpo, né? Não é só uma ideia, né? Porque senão a gente começa a seguir padrões, né? Então, fulano participou de uma maratona, faz tempo que eu não participo do desafio, eu vou fazer, dizem que é bom, né? Então esse dizem que é bom já tá demonstrando que isso está só no plano mental, né? Agora quando você fala assim, nossa, eu estou sentindo essa necessidade de agir, aí a gente está vendo que tem uma congruência maior com esse desafio aí da maratona. Então, todos os desafios que realmente mexem com a gente, pode trazer inicialmente aquele friozinho na barriga, né? Pode trazer já aquela vontade de começar a fazer, traz já um entusiasmo, né? E aí você vai observar se é entusiasmo, é só aquela empolgação. A empolgação aqui está com o sentido do fogo de palha, né? O entusiasmo é algo que se mantém com mais facilidade naturalmente. Esse mito, né, ou melhor, o arquétipo do herói, ele traz esse lado extremamente positivo de a gente estar sempre em busca de conquistas, tá? E aí a gente tem que tomar o cuidado, né, que a ausência, né, que a gente falou agora há pouco, que é a falta de potência, falta de confiança, pode vir e crescer de uma forma muito grande, né? E quando isso ocorre, vem aquela sede de poder, né? De domínio. Então esse seria um cuidado que precisa se ter, de que o seu emocional não fique exacerbado, né? Que o ego não cresça de uma forma que passa a ser dominadora, poder a qualquer custo, se tornar uma pessoa que quer mandar em todo mundo o tempo todo, totalmente fora de contexto. E um outro cuidado também que deve se ter com relação a esse aspecto do herói, do arquétipo do herói, é da pessoa levar esses desafios, enfrentar esses desafios no sentido de só os dos outros, não os dela. Então a pessoa fica meio como os heróis dos quadrinhos, né? Querendo resolver a vida de todo mundo, se sacrificando pelos outros e esquece de si mesmo. Esse heroísmo é extremamente negativo, porque a pessoa vai esquecer de si mesma, pode vir depois uma cobrança, né? Eu fiz tanto
pelos outros, agora ninguém faz nada por mim, né? Vem essa cobrança, vem uma sensação de frustração e depois a pessoa vai olhar para dentro de si e não vai entender quem ela é, né? Pode sentir até um vazio, né? Vai perguntar para a pessoa, né? Qual que é os seus objetivos de agora para frente? Quais os seus sonhos? Quais foram os grandes sonhos que você realizou? E ela vai observar que ela acabou ficando cuidando mais das outras pessoas e não dela. E será que esse cuidar das outras pessoas foi algo altruísta, né? Pode ter uma boa dose de altruísmo ali, né? Mas pode também ter sido uma dificuldade de realmente olhar quais as emoções, sentimentos que eu preciso desenvolver, superar para eu conectar com os meus desejos, com os meus sonhos. Então, essa reflexão é extremamente importante para que você use o heroísmo de uma forma saudável. Senão, aquela frase que diz que por trás de todo herói existe uma tragédia, se torna realidade. Então, o heroísmo aqui, né, esse arquétipo do herói é para a gente vencer os desafios, os monstros que tem dentro da gente, para a gente sutilizá-los, né, aprendermos a conduzir melhor os nossos pensamentos, as nossas emoções para as nossas realizações. Que o heroísmo independa dessas coisas mais catastróficas, senão a gente acaba atraindo isso mesmo, né? Depende de uma doença, de algo que seja uma tragédia, para que se sinta esse sentimento de superação, né? De crescimento. Então, a gente deve conduzir, à medida do possível, da forma mais clara que nós conseguimos, conduzir a nossa vida do heroísmo no sentido de colocarmos desafios que são para a nossa evolução pessoal, para as nossas conquistas pessoais, e que a gente possa aprender bastante com isso e dessa forma ajudar as outras pessoas, como no mito do herói, né? Ele volta, né, depois das conquistas dele, ele volta para a sua terra para transmitir aquilo que ele aprendeu para as outras pessoas. Então, através das suas conquistas, do seu desenvolvimento, que você vai ajudar as outras pessoas, né? Não queira ajudar as outras pessoas antes de se ajudar. Não é à toa que no avião pede-se para colocar primeiro a máscara em você para depois ajudar os outros, né? Senão, nesse ir ajudar o outro, você pode ficar sem ar, aí fica você e o outro sem. Como vimos, o arquétipo do herói, ele traz essa ideia de poder, de confiança, de segurança, que é extremamente positivo. E também traz o risco de trazer essa coisa do poder, pelo poder, né, de controlar, de ser dominador. E também a gente pode interpretar, né, pode cair no erro de interpretar o heroísmo de só cuidar dos outros e esquecermos de nós mesmos. Um aspecto que o arquétipo do herói também traz realmente bem presente, né? Uma ideia, né? Que a gente olhando de fora, a gente fala assim, nossa, o herói é forte. Forte não no seu, não só e talvez no seu aspecto físico, mas emocionalmente. Então, essa ideia do ser forte emocionalmente, a gente precisa ter esse cuidado, né? O herói forte emocionalmente saudável é aquele que olha realmente para as suas emoções, aquele que aceita trabalhar as suas emoções, aquele que busca ajuda de alguém para trabalhar as suas emoções, para trabalhar o seu autoconhecimento e
buscar soluções para os seus desafios, pois ser forte emocionalmente, entre aspas, né? Aquele forte emocionalmente que não olha para as suas emoções, que não chora, que não reconhece as suas dores, não reconhece as suas emoções por achar que isso é fraqueza, né? Então, ser forte dessa forma não é uma boa coisa, né? Ser forte como um herói é olhar, sim, para as suas emoções e ter a habilidade, a capacidade, a humildade de trabalhá-las. Bom, espero que tenha ficado claro para você a mensagem que eu quis transmitir dentro desse nível de profundidade que era proposto, mas tendo alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos no próximo episódio do Alfabetização Emocional.